apresentar questões para o exame da OAB, questões de direito penal. Vamos a elas. Primeira questão. No dia 2 de março de 2008, sempre que aparece data precisa com dia, mês e ano, presta atenção que pode ser uma pegadinha de prescrição, porque você sabe que a prescrição tem seus marcos interruptivos. O examinador começou a dar alguns detalhes, data do fato, data do recebimento da denúncia, data da publicação da sentença condenatória, fique atento, provavelmente tem alguma coisa de prescrição. Se falar então que o autor tinha menos de 21 anos na data do fato, ou mais de 70 na data da sentença, esquece, com certeza a questão é sobre prescrição. Vamos ficar atento então e ler essa questão. No dia 2 de março de 2008, anote essa data. Karen, 30 anos, data irrelevante, só interessaria se fosse menor de 21 ou maior de 70, porque o prazo da prescrição nesse caso é reduzido pela metade, artigo 115 do Código Penal. Karen, 30 anos, funcionária do Caixa Supermercado Rei, subtraiu para si a quantia de R$700 do estabelecimento ao final do expediente. Furto, praticou um furto. No dia seguinte, percebendo a facilidade ocorrida do dia anterior, Karen voltou a subtrair determinada quantia do caixa do supermercado. Furtou no dia seguinte de novo. Ainda na mesma semana, a funcionária com o mesmo modus operandi, quer dizer, com o modo de execução do crime semelhante, subtraiu por mais 2 vezes valores pertencentes ao estabelecimento comercial. Ponto. Tá claro que no dia 2 de março de 2008, no dia 3 de março de 2008 e naquela mesma semana, Karen praticou 4 furtos em continuidade delitiva. Lembra o que é o crime continuado? Artigo 71 do Código Penal. Quando o agente pratica crimes da mesma espécie em datas semelhantes, em lugar semelhante e com modo de execução semelhante. Ou seja, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução. Poxa, ela praticou os 4 furtos dentro do mesmo lugar, semelhantes condições de lugar. Praticou os 4 furtos no espaço de uma semana, semelhantes condições de tempo. E praticou os 4 furtos usando o mesmo modo de execução, semelhante modo de execução. E os crimes estão previstos no mesmo tipo penal, todos no artigo 155, furto. Crimes da mesma espécie, que estão no mesmo tipo. Condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, só pode estar falando de crime continuado. Karen praticou 4 crimes em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Por que isso é tão importante? Isso é tão importante porque no caso do crime continuado, você não vai somar as penas dos 4 crimes. No crime continuado, assim como no concurso formal perfeito, artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal. Crime continuado, artigo 71, caput do Código Penal. Você não soma as penas, critério chamado de cúmulo material. Você aplica a pena do crime mais grave ou qualquer delas ser idênticas, aumentando um pouquinho, critério da exasperação da pena. Portanto, nesse caso, 4 furtos em continuidade delitiva, crimes da mesma espécie, com penas idênticas, se aplica a pena de qualquer dos crimes e aumenta um pouquinho. Qual é esse pouquinho? No crime continuado, de 1/6 até 2/3. Quanto maior o número de crimes, maior o aumento. Quanto menor o número de crimes da cadeia de continuidade, menor o aumento. Pois bem, 4 furtos em continuidade delitiva, artigo 71 do Código Penal. Vamos prosseguir. Bem, ocorre que as condutas de Karen foram filmadas, os vídeos foram encaminhados ao Ministério Público, que ofereceu denúncia pela prática do crime descrito no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 2 do Código Penal. 155, caput, furto simples. 155, parágrafo 4º, furto qualificado. Inciso 2, abuso de confiança. Pelo abuso de confiança foi oferecida essa denúncia. Veja,
Podíamos discutir se a mera relação empregatícia caracteriza a qualificadora do abuso de confiança, porque não significa necessariamente confiança. De qualquer maneira, vamos ver o que a questão está querendo. O feito teve seu regular processamento. Em 25 de abril de 2012, foi publicada a decisão condenando Karen à pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias multa, substituída por restritiva de direitos. Para cada um dos crimes foi aplicada a pena de 2 anos e aumentada de 1/4 em razão da continuidade delitiva. Bom, transitou em julgada a condenação. Qual a tese defensiva a ser alegada, de modo a impedir que Karen cumpra a pena que lhe foi aplicada? Fundamente. E quais as consequências jurídicas do acolhimento dessa tese? Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de reincidência futuramente? Muito bem. Primeira questão, que tese que nós vamos usar? Bem, eu tenho a idade da Karen, eu tenho a pena aplicada e tenho as datas. Vamos analisar? Denúncia oferecida, 2 de março de 2008. Não, prática do crime, 2 de março de 2008. O crime foi praticado no dia 2 de março de 2008. O segundo crime, 3 de março de 2008. E os outros naquela mesma semana, em março de 2008. Muito bem. No crime continuado, a prescrição incide isoladamente a partir de cada um dos crimes. Bem, denúncia recebida. A denúncia foi recebida em abril de 2008. Convenhamos, se o crime foi em março de 2008 e a denúncia recebida em abril de 2008 foi só um mês, aí não tem prescrição e nunca teria. Bem, publicação da sentença condenatória. A publicação da sentença condenatória é o próximo marco interruptivo. Abril de 2012. Opa! Entre 20 de abril de 2008, recebimento da denúncia, e 25 de abril de 2012, decorreram mais de 4 anos. O processo levou mais de 4 anos até a sentença condenatória de primeira instância. Este é um período em que se calcula a prescrição entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. E entre a publicação da sentença condenatória e o término do processo. Vamos nos fixar aqui. Mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Mais de 4 anos. Teria ocorrido a prescrição? Vamos lá. Artigo 110 do Código Penal. Depois de transitar em julgado a sentença condenatória, transitou em julgado a condenação. Regula-se pela pena aplicada e não pela pena máxima prevista. Regula-se pela pena aplicada à prescrição e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 se o condenado é reincidente. Então é o seguinte, após a condenação transitar em julgado, a prescrição é calculada agora pela pena que foi fixada pelo juiz e não pelo máximo da pena previsto no crime. Então, o máximo da pena do crime de furto qualificado é 8 anos. 8 anos prescrevem em 12 anos. Só que a partir do momento que eu tenho uma sentença condenatória, que essa sentença condenatória fixa uma pena, e essa condenação transita em julgado, eu não vou mais calcular a prescrição com base na pena máxima possível. Eu vou calcular a prescrição com base na pena efetivamente aplicada na sentença condenatória. Estou no artigo 110. Parágrafo 1º. A prescrição, depois da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, ou depois de provido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. O que eu acabei de falar. Não podendo em nenhuma hipótese ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. Então é o seguinte, eu posso pegar essa pena que foi aplicada 2 anos e 4 meses. Eu posso pegar essa pena de 2 anos e 4 meses, pena que foi aplicada, e calcular a prescrição com base na pena aplicada. Eu só não posso considerar para fins de prescrição
o período ocorrido entre a data do fato e o recebimento da denúncia, porque em 2010 foi extinta a chamada prescrição retroativa. Eu não posso fazer isso. Até poderia neste caso, porque foi em 2008, mas 2008 foi em março de 2008 o crime e o recebimento da denúncia em abril de 2008. Como isso ocorreu antes da lei que extinguiu a prescrição retroativa, eu poderia tentar considerar, mas deu só um mês. Atenção, crimes praticados após 2010, esquece esse período entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Por quê? Porque a partir de 2010 foi extinta a prescrição retroativa. A partir de 2010, mais especificamente, a partir da lei 12.234 de 2010, que é de maio de 2010, não existe mais prescrição retroativa. Então, você não pode mais pegar a pena concreta, calcular a prescrição e verificar esse período anterior. Só para crimes cometidos antes de 5 de maio de 2010. Bem, vamos lá. Pouco importa neste caso, porque só levou um mês entre a data do fato e o recebimento da denúncia. Então, ainda que eu pudesse considerar a prescrição retroativa, porque ela só foi extinta em 2010 e o crime é de 2008, e como a gente sabe, a lei penal não pode retroagir para prejudicar, ainda que eu pudesse calcular a prescrição retroativa, porque ela ainda existia antes de 2010 e o crime foi em 2008, o recebimento da denúncia também, não ocorreu porque foi só um mês. Então, esse período eu não posso nunca mais levar em conta para os crimes depois de 2010. E neste caso, não adianta levar em conta porque só levou um mês. Bom, o que sobra então? Bem, sobra do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. E a partir da publicação da sentença condenatória. Bem, vamos verificar então quando foi recebida a denúncia? A denúncia foi recebida no dia 20 de abril de 2008. Quando que houve a publicação da sentença condenatória? 25 de abril de 2012. Nós temos aqui, portanto, 4 anos e 6 dias, porque eu levo em conta o dia do começo. Então, mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Vamos ver se ocorreu a prescrição neste período? Entre a publicação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia? Este eu posso continuar considerando. Essa prescrição chamada de intercorrente, essa prescrição não foi extinta. Vamos ver então se ocorreu? Vamos lá então. 2 anos e 4 meses. 2 anos e 6 meses foi a pena. Em qual prazo prescreve a pena de 2 anos e 6 meses? A pena de 2 anos e 6 meses prescreve em 8 anos. Mais de 2 até 4 prescreve em 8 anos. Deixa eu ver a idade da Karen. 30 anos. Se ela tivesse 21, esse prazo de 8 anos seria calculado pela metade. E seria de 4. Mas ela tem 30 anos. Então o prazo prescricional é de 8 anos. Aparentemente, para a pena aplicada de 2 anos e 6 meses, não ocorreu a prescrição. Muito bem. Porém, nós temos que olhar o artigo 119 do Código Penal. Muito bem. No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um dos crimes isoladamente. Muito bem. Isto significa que nós vamos desprezar o aumento decorrente da continuidade delitiva para fins de cálculo da prescrição. Eu tenho que pegar a pena do crime isoladamente. Eu não levo em conta a pena de 2 anos e 6 meses. 2 anos mais 1/4. Para fins do cálculo da prescrição, eu desprezo a continuidade delitiva. E eu desprezo o aumento decorrente da continuidade delitiva. Portanto, eu não vou calcular 2 anos e 4 meses para saber qual é a prescrição. 2 anos e 6 meses para saber qual é a prescrição. Eu só vou levar em conta a pena base de 2 anos. É ela que serve de parâmetro para o cálculo da prescrição. Porque eu desprezo, para fins de prescrição, o aumento decorrente da continuidade delitiva. 2 anos apenas. Pois bem, qual o prazo de prescrição da pena de 2 anos?
2 anos prescreve em 4 anos. E decorreram mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Portanto, prescrição. Muito bem. Agora, que tipo de prescrição é esta? Qualquer prescrição que tenha ocorrido antes do trânsito em julgado é chamada de prescrição da pretensão punitiva. Prescrição que ocorre após o trânsito em julgado é prescrição da pretensão executória. Quando ocorre a prescrição da pretensão executória, o Estado perdeu o poder de executar a pena. E a única coisa que é extinta é a pena. Quando ocorre a prescrição da pretensão punitiva, o Estado não conseguiu condenar o sujeito a tempo, então ele perde tudo. Prescrição da pretensão punitiva afasta todos os efeitos da condenação, principais e secundários, penais e extrapenais. Prescrição da pretensão executória só extingue a pena. Todos os efeitos penais secundários, os efeitos extrapenais subsistem. Muito bem, esta prescrição ocorreu antes do trânsito em julgado, porque o Estado levou mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Este marco é de prescrição da pretensão punitiva. Portanto, está extinta toda a pena e não apenas a pretensão de executar esta pena. Só para a gente deixar muito claro, foi extinta a prescrição retroativa no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia. A prescrição retroativa entre a publicação da sentença condenatória e o recebimento da denúncia continua. E a prescrição intercorrente ou superveniente, que é entre a publicação da sentença condenatória e o trânsito julgado, também continua. Bem, se você quiser mais detalhes, nós temos uma aula inteira sobre a prescrição gravada no nosso YouTube, Aulas Fernando Capês. É uma aula de mais ou menos 1 hora em que eu falo tudo sobre isso. Aqui a gente está falando um pouco mais corrido. Bem, segunda pergunta. Quais as consequências jurídicas do acolhimento desta tese? Aquela condenação poderá ser considerada para efeito de reincidência futuramente? Não! É prescrição da pretensão punitiva. Resumindo, então, o Estado recebeu a denúncia em 20 de abril de 2008 e levou mais de 4 anos para aplicar uma pena de 2 anos, acrescida de 1/4, que eu não considero para fins de prescrição. Ora, o prazo de prescrição correspondente à pena de 2 anos é de 4. O Estado levou mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória. Portanto, o Estado foi incompetente. O Estado demorou para agir. O Estado demorou o tempo suficiente da prescrição daquela pena para conseguir condenar. Logo, ele não tem nenhuma condenação. A prescrição que ocorreu é a prescrição da pretensão punitiva. No momento em que ele condenou e publicou aquela condenação da pena de 2 anos, e não houve apelação, não conseguiu aumentar esta pena, ficou demonstrado que ele não usou do prazo que tinha para poder obter o final do processo. Por isso a prescrição é da pretensão punitiva, afasta tudo, reincidência e tudo mais. Basta pedir ali, a qualquer momento, a extinção da punibilidade.